eles não conseguiram cassar o meu mandato, porque a marcha até tinha sido autorizada pelo STF. Fizemos vários fóruns por uma política democrática de drogas, para não perseguir os usuários, isso há 20 anos, 15 anos atrás. Eu aprovei uma lei que só existe no Rio de Janeiro, que proíbe exonerar um funcionário público por ser usuário, não pode. Claro, se o cara usar e aprontar uma confusão, ele pode ser detonado pela confusão que aprontou, mas não por ser usuário, né? Que nem um professor, não pode entrar bêbado numa sala de aula. Então, eu aprovei essa lei, aprovei uma outra lei que foi sugerida por advogados da Marcha da Maconha, né? O pessoal da rede e várias entidades, das mulheres antiproibicionistas, que foi uma lei que diz que audiência de custódia. Qualquer preso em flagrante tem que ser apresentado ao juiz em 24 horas. Então, graças a isso, né, 70%, 80% das pessoas que são presas com drogas são liberados em 24 horas, e o juiz fala: tinha arma? Não. Tem antecedentes? Não. Tinha uma enorme quantidade? Não. Vai para casa. Não é traficante, é usuário. Não pode prender o usuário. Então, essas duas leis são paliativas, não resolvem o núcleo da questão. No meio disso, nós aprovamos a primeira lei do Brasil da cannabis medicinal, que eu imagino que seja o tema mais forte nosso aqui, né? Essa lei também é muito importante. A gente conheceu as mamas da Argentina, do Chile, né? A gente trouxe elas aqui, eu fiquei encantado com o trabalho delas, e nós temos muitas companheiras de outras associações, né, que trouxeram esse assunto. Nós apresentamos a lei, fizemos audiências públicas. Nas audiências públicas, além de chegar aqui a Fiocruz, né, a Vital Brasil, que é como se fosse uma Fiocruz estadual, a UFRJ, tinha médicos especialistas nisso, tinha as associações, representantes de associações, e tinha as mães e pais, sobretudo mães, que vieram com seus filhos, muitos em cadeira de rodas. Então, qual foi a minha tática que eu adotei? Eu trouxe deputados reacionários, conservadores, alguns policiais, alguns evangélicos, para assistirem essa audiência e entrarem em contato com essas mães e seus filhos. As mães falando: olha o meu filho, ele tinha 110 convulsões por dia, agora tem 4, tem 5, por causa de quê? Da cannabis medicinal. E essas pessoas ficaram tocadas. Quando eu aprovei a lei, o governador vetou, e eu precisava de 36 votos para derrubar o veto. E nós não tínhamos esses votos, mas na hora da votação eu consegui derrubar o veto. Por quê? Alguns deputados, esses conservadores, que eu levei para a audiência, que conheceram as mães, que viram os filhos, alguns em cadeira de rodas, declararam voto. Falaram: olha, quero dizer o seguinte, essas coisas do MINC de defender os gays, eu sou contra. Defender os maconheiros, sou contra. Mas essa eu vou votar favorável, que eu conversei com as mães, vi as crianças, é uma questão de saúde, de humanidade, e votaram, e eu consegui os votos, derrubei o veto e virou a primeira lei do país de cannabis medicinal. Ela apoia a pesquisa, apoia as associações, permite as associações plantarem com supervisão médica e, claro, já deu filhotes. Outras cidades, outros estados têm feito leis parecidas. Então, nós sabemos que isso ainda é um passo, né? A Fiocruz quer fazer aqui e não consegue, porque a Anvisa, que é muito conservadora, aprovou já a importação de 12 remédios, mas veda o plantio aqui. Então, fica muito caro, né? Então, a gente depende muito para atender, sobretudo as famílias mais pobres, de associações
como a Abra, a Abrace e várias outras que nós temos contato. Então, eu trabalho nas duas linhas. Eu trabalho na linha, no caso da cannabis, chamado uso adulto, alguns falam uso recreativo, mas eu não gosto muito do recreativo. Mas, então, na cannabis, a gente trabalha com a descriminalização do usuário e com a legalização da maconha. São os nossos lemas. Na cannabis medicinal, a gente já aprovou e a gente trabalha agora com uma outra lei que garante que ela entre no SUS, né? Está tramitando esse projeto meu, para as pessoas pobres poderem ter acesso. Então, a nossa posição, a Monique, que está aí nos assistindo, mãe recentemente da Luna, né? Mesmo assim está participando, tem que dar uma saidinha para dar de mamar para a Luna, depois volta para o debate aqui com a gente, né? Uma menina extraordinária, a Monique Prado. Então, eu trabalho tanto na linha da maconha, uso adulto, da maconha medicinal, há muitos e muitos anos. A maconha medicinal há menos tempo, há uns 4, 5 anos. A maconha tradicional, há 25 anos. Então, eu não tenho que ficar convencido de absolutamente nada, porque a gente tem que ter mais força para enfrentar, como o Paulinho falou, essa visão maniqueísta, preconceituosa, que estigmatiza uma planta, né? Eu vejo agora em muitas marchas da maconha o pessoal levar um cartaz que eu me identifico muito, que o pessoal fala: maconha é planta, droga é o Bolsonaro. Isso é verdadeira verdade. Esse presidente é uma droga. Agora, felizmente, ele está para sair. Eu fui ministro do Lula de Meio Ambiente 2 anos. A gente reduziu o desmatamento da Amazônia, cuidando dos índios. Agora, vocês imaginem a trabalheira que a gente vai ter para consertar todas as maldades e as lambanças que essa quadrilha fez. Vamos fazer, mas vai dar um trabalho da porra. Vai dar um trabalhão, porque é mais fácil você destruir do que fazer uma coisa boa. Então, pessoal, eu estou em campanha agora, falta 1 mês e meio para a campanha. Eu participo da coordenação da campanha do Freixo, da coordenação da campanha do Molon, e estou fazendo a parte ambiental do Lula. Então, como vocês imaginam, eu não posso me queixar de tédio, propriamente dito, estou ralando bastante. Mas sempre dá tempo, né, de participar das marchas, de atender as pessoas, de discutir os projetos e de conversar com quem está na linha de frente, como é o caso de vocês. Então, eu queria encerrar essa minha fala dizendo o seguinte: a admiração que eu tenho por vocês, pessoas que enfrentam a hipocrisia, que enfrentam a repressão, que enfrentam o estigma, para ajudar, né, a cuidar da saúde de milhares de pessoas, de milhares de famílias, ajudar a vida, a qualidade de vida de milhares de crianças, de pessoas de todo tipo, com tantas patologias. Então, eu queria aqui, de público, fazer o meu reconhecimento, a minha estima e a minha gratidão por vocês que estão nessa linha de frente, conscientizando, batalhando, cuidando, ralando para produzir, ralando para enfrentar a polícia, para enfrentar o estigma, para enfrentar esse proibicionismo completamente desvairado, obscurantista, e me colocar como um aliado de vocês. Um aliado não de ocasião, um aliado de sempre, né? Porque eu, desde que me conheço por gente, participo dessas e de outras lutas contra a LGBTfobia, contra o machismo, contra o racismo. São vários aspectos de um regime opressor, né? E muitas dessas coisas vêm do escravismo colonial, uma mentalidade completamente escravocrata e racista, que a gente tem que combater todos os dias. Então, tem várias outras leis que eu não vou falar aqui hoje, mas que penalizam os estabelecimentos que são coniventes com racismo, com machismo, né, com intolerância religiosa.
né, com a LGBTfobia. São várias linhas que a gente trabalha já há muitos anos. Mas, concluindo, o meu reconhecimento e gratidão a vocês e me coloco como alguém para vos ajudar. Contem comigo, me acionem sempre que tiverem uma ideia boa, sempre que tiverem um problema com a justiça, com a polícia, não se acanhem, batam na porta, porque esse mandato é para isso. Se não for para isso, não vale para coisa nenhuma. Saudações biodiversas e libertárias a todos vocês. Pessoal, estou aberto aqui às questões que vocês queiram colocar. Eu vi aqui no chat, ô Mink, que perguntaram aqui para você se você tem alguma lei, algum projeto que busca respaldar o cultivo da cannabis. E aí, se você puder falar sobre isso. Sim, veja. A nossa lei já aprovada garante o cultivo para fins medicinais nas associações com apoio médico. Isso já está na lei. Agora, isso é muito pouco. A gente tem um segundo projeto, que não foi aprovado ainda, que prevê a cannabis para uso agrícola e industrial também. São outros usos. Está tramitando. Temos um outro projeto que está tramitando, como eu falei, que garante que o SUS dê gratuitamente a cannabis medicinal para as famílias comprovadamente pobres e mediante, claro, receita. Né? Vocês também só fornecem mediante receita, obviamente, até porque cada patologia é uma quantidade diferente, uma composição, né? Uma combinação de princípios ativos diferentes. Nós sabemos que a maconha tem vários princípios ativos, e não apenas um. Então, eu tenho uma lei, tenho 2 projetos de lei tramitando, e sou um batalhador, apoiando leis federais que ainda não foram aprovadas, pela legalização da maconha para uso adulto e pela ampla legalização para uso medicinal com plantio. Participei de várias lives com o Paulo Teixeira, que é um deputado nosso amigo de São Paulo, um excelente companheiro, né? E a gente sempre faz uma dobradinha. Então, mesmo eu sendo deputado estadual e não federal, eu me interesso pelas questões nacionais, afinal, fui ministro de Meio Ambiente, então eu tenho uma ideia. E eu tenho muita proximidade com o presidente Lula. Imagina, durante 2 anos, trabalhava com ele lado a lado. Então, eu tenho certeza que ele vai me ouvir também nessas questões. Vocês podem estar certos que eu vou ser um grilo falante no ouvido dele para ele trabalhar mais esses temas. Pergunta possível? Assim, não sei se você está com alguma ordem aí. Ela está ouvindo? Eu não tenho uma ordem, não, mas eu acho que seria muito bacana, como vocês são muito ligados à questão do uso religioso, não só da maconha, mas da ayahuasca. Se você puder falar sobre isso, Mim, também, que o nosso mandato ele tem muito essa atuação na área da intolerância religiosa. Verdade. Então, é sobre isso mesmo, né? Aqui a gente tem o Padre Chicão, né? Ele está sempre presente com a gente aqui, é muito importante para a gente. Mas, assim, quem teve o privilégio de conhecer o Padre Chicão sabe que nos últimos anos da vida dele, ele estava muito ligado ao Sebastião, né? Ao estudo dos hinos, do evangelho dele, da história do Sebastião. Sebastião, nosso querido Sebastião Motto, está ali em cima também. E ele, assim, ele sofreu muito, ele conseguiu ser a pessoa que expandiu, né, a doutrina do Santo Daime, e também foi um dos grandes responsáveis pela sua regulamentação, né? E assim, só que ele também era um grande defensor da Santa Maria, como ele intitulava, como ele recebeu, tanto que tinha profecia e dizia que em 30, 40 anos essa planta ela ia ressurgir na humanidade, né, como uma representação da prosperidade e da cura, né, do tratamento. E isso naturalmente está acontecendo, é uma profecia que está se concretizando cada dia mais, né? E é exatamente sobre essa questão religiosa, porque a gente, como associação, quando for fazer o estatuto, nós gostaríamos de englobar também essa questão, esse tema religioso, só que nós fomos impedidos, porque isso a gente não ia conseguir
passar a burocracia de cartório. Então, a gente teve que ficar na coisa do institucional. Hoje a gente está concluindo o nosso site, mas o nosso site tem várias pitadas, detalhes que vão distinguir e demonstrar que a gente é de uma vertente maior. Mas a pergunta que eu faço é qual é a possibilidade, assim, se tem já alguma coisa em vista, do reconhecimento da cannabis dentro do culto, com esse respeito religioso, como acontece. Nós temos com o DMT, né, que seja da ayahuasca ou da jurema, né, e ela é uma planta de poder, ela está ligada a toda a história do Brasil e do mundo, com essa relação cultural e religiosa também, né, representação da cultura, da expressão, e queria saber se tem alguma coisa em vista sobre esse assunto. Sim, veja, eu sou muito amigo e companheiro de muitos e muitos anos do Alex Polares, né? Do Alex Polares. Eu participei da luta armada junto com Alex Polares. Nós somos companheiros desde que a gente tem 17 anos de idade. O Alex saiu da prisão e, com anistia, então estou falando do início dos anos, final dos anos 80, final dos anos 70, início dos anos 80, anos 80. E o Alex que me apresentou e me explicou bem a questão do Santo Daime, né? Me mostrou, me levou lá, na época ele estava em Visconde de Mauá ainda, me levou lá, ele agora, eu tive com ele agora há pouco tempo, ele fez até uma casa, né, lá perto do lote 10, mas eu conhecia ele no Vale da Grama, lá em cima, muito tempo atrás, e ele me apresentou os inários, me apresentou tudo. Inclusive, quando eu fui ministro do Meio Ambiente, eu recebi 2 vezes o Alex Polares no Ministério, mas eram, inclusive, demandas para a comunidade da Boca do Acre, questões ligadas à sustentabilidade, né, à plantação, né, em suma, ao extrativismo, a todas as questões, e a gente apoiou. Em relação à questão do uso religioso, quando houve a discussão, que, aliás, foi uma vitória muito boa, quando se reconheceu, né, o ayahuasca, né, como uso religioso. Foi uma vitória muito, muito importante. Eu não era deputado federal, mas apoiei muito, né, através das manifestações disso. Atualmente, existem projetos sobre isso e eu me identifico amplamente, porque eu defendo e legislo sobre o uso medicinal, sobre o chamado uso recreativo, sobre o uso, agora, esses projetos meus, uso industrial e agrícola, e, claro, o uso religioso. Então, o que a gente podia fazer também era uma nova ofensiva, né, pegando essa linha sua de pensamento, né, sobre o uso religioso, tanto a nível estadual e, sobretudo, a nível federal. E aí, aproveitando uma possível, desejada e provável vitória do Lula, para a gente combater esse obscurantismo e essa perseguição, né? Que, como já foi dito aqui pelo Paulinho, agora por você, e eu mesmo falei disso, é uma coisa que não tem o menor cabimento, né? Lutar uma planta que tem tantos usos, e todos eles benéficos, né? Para o relaxo das pessoas, para combater as doenças, para abrir a mente para várias questões ligadas às religiões, você está realmente com o espírito aberto, e até para uso agrícola e industrial. Lembrando que as caravelas que chegaram aqui, várias das cordas delas e velas eram de cannabis. Então, eu estou completamente irmanado e acho que sim, podemos avançar também nessa direção que você apontou, com certeza. No, yo comprendo perfectamente. Yo he vivido en Chile, en Argentina, en Cuba, entonces comprendo perfectamente lo que hablas.
No está regulado. Bem, vou falar em português. Tu compreende bem. Bem, então, não está regulado. Essa lei que está tramitando, que não é lei ainda, portanto, é um projeto de lei federal, sim, trata disso. Mas isso não foi aprovado ainda. O Congresso é muito reacionário. Para você ter uma ideia, os LGBTs, por exemplo, quem reconheceu a união civil afetiva, homoafetiva, e depois o casamento, foi o Supremo. Se dependesse do parlamento, até hoje, os LGBTs não podiam casar, não podiam ter uniões estáveis. Quem reconheceu a união estável e o casamento foi o Supremo depois de manifestações de milhões de pessoas nas ruas. Né? Então, no Congresso Nacional, tem projetos tramitando, quer para cannabis medicinal, quer para a legalização da maconha. Só que esses projetos não andam no Congresso. Não andam por quê? Porque o Congresso é muito reacionário, controlado por religiosos, controlado por pessoas que vivem de estigma, né, de preconceitos. Então, infelizmente, é um processo. Não, no Rio de Janeiro, nós aprovamos uma lei que permite às associações plantarem, né, com apoio médico para os seus associados, etc. Isso está funcionando. Inclusive, a BEP, da nossa amiga Margarete, a Guete, ela foi perseguida, e isso chegou na justiça, e os advogados dela usaram a nossa lei para dizer, não, no Rio tem uma lei que permite, e isso ajudou ela a ganhar ação e continuar plantando na fazendinha que a BEP tem para o plantio da cannabis para uso medicinal. Mas o Rio é uma exceção. A nível nacional, nem a cannabis de uso adulto, nem a cannabis medicinal estão controladas. O que existe é que a Anvisa, olhem que contradição, a Anvisa aprovou, eu falei 12, mas eu acho que já são 13 medicamentos, 13 diferentes, todos importados, né, à base. Exatamente. Exatamente. Então, o que nós temos é que a Anvisa reconhece o poder medicinal de vários remédios desses, mas não permite o plantio aqui. É inacreditável, é uma contradição. É uma contradição. Uhum.
Muito bom, muito bom. Que bom. Eu vejo que vocês avançaram bastante e seria bom, Monique, que está nos ouvindo aqui agora, nós pegarmos mesmo toda essa legislação, não é que a gente pegando que a gente vai conseguir aprovar no dia seguinte, mas é sempre bom um país importante, vizinho, como nós também nos inspiramos na experiência do Uruguai, que é uma boa experiência, em outras experiências. Isso que você está contando, algumas coisas eu sabia, porque tem muitos amigos argentinos, mas várias eu não sabia, e tenho interesse em ter acesso a esse material, que seguramente vai me servir, quer para fazer leis estaduais, quer para pedir para os nossos amigos fazerem leis federais, quer para falar com o presidente Lula sobre essas questões, que é uma pessoa que eu considero muito aberta e muito humana. E eu acho que certamente ele vai se tocar com essa situação. E quero desde já dizer que eu acho excelente essa ideia de vocês do patrimônio da humanidade, porque eu acho que é mesmo, pelos múltiplos usos, eu acho que é de bom tom, e isso seguramente vai ajudar a minar, né, a combater, a confrontar esse estigma e esse preconceito. Então, gostei muito da tua fala, e depois vamos ver se a gente recebe esse material e como isso pode nos ajudar na nossa batalha aqui. Inclusive, assim, né, nessa direção que ela estava falando, no Uruguai ali a gente tem a agência regulatória, né, da cannabis, né? Que aí teve um amigo meu que trabalhou desde o princípio ali nas primeiras cepas que foram usadas para o comércio nas farmácias do Uruguai, né? Aqui no Brasil a gente tem a Anvisa, né? Mas o que a gente tem que fazer aqui no Brasil seria criar essa agência reguladora
e tirar a Anvisa da história, porque a Anvisa não tem competência para julgar as coisas canábicas, não tem conhecimento, né? A gente teve vários confrontos com a Anvisa, mas eles sempre se colocam de uma maneira que não tem conhecimento científico para falar da planta, né? Então, imagino que nós no Brasil, a pessoa entendo um contrato com o nosso futuro presidente Lula, se Deus quiser, ele vai se eleger, né? A gente pode vir a conversar com ele sobre essa proposta de estar criando uma agência reguladora, né? Que daria mais facilidade para esse nosso momento canábico no Brasil. Olha, eu vou falar com sinceridade, Paulinho. Eu acho muito difícil a gente criar uma nova agência reguladora, que é uma coisa muito complexa. O que eu acho que é mais fácil, pegando a tua ideia, seria, dentro da Anvisa, criar uma diretoria especial para tratar disso com pessoas abalizadas. Eu acho que isso sim seria uma coisa mais viável. O que você está falando seria o ideal, mas eu já acho que é muito difícil. Agora, em vista do avanço no Brasil, na América Latina e em outros lugares, ter uma diretoria especializada nisso, até pelo próprio fato da Anvisa, sem ter especialistas, aprovou 13 remédios, então justifica, sim, ter uma diretoria. Eu acho que essa pode ser uma proposta mais viável e mais curto prazo. E essa ideia me surgiu ouvindo você aqui agora. Então, te agradeço por ter falado isso e vou trabalhar nessa ideia de ter uma diretoria específica para isso. É, isso. Deixa eu dizer, pessoal, eu infelizmente tenho que sair agora, porque as pessoas estão me esperando num local, eu tenho que chegar antes das 7 e demora mais de 20 minutos para eu chegar onde eu tenho que chegar agora. É um compromisso, já tinha avisado para a Monique, mas aí eu quero dizer que eu estou gostando muito dessa conversa, lamento ter que interromper, mas ficam aqui os compromissos e fica a ideia de que mais adiante a gente possa ter uma outra conversa, talvez, inclusive, através de uma live, que eu até lamento que uma conversa tão rica, com tantas experiências, tantas ideias, propor algumas que eu já botei aqui na minha cabecinha para fazer isso andar, né? A questão do uso religioso, mexer mais nisso, a questão da diretoria da Anvisa e várias outras questões que foram levantadas aqui a partir da experiência argentina. Eu proponho, Monique, que mais adiante a gente retome a ideia da live, que parece que houve um problema técnico que a gente não conseguiu fazer hoje, mas eu acho que a riqueza dessa conversa merece ser compartilhada por mais gente. Então, eu vou aqui me despedir de vocês, né, pedindo desculpas, né, mas realmente está na minha hora. Eu consegui entrar um pouquinho antes das 6, já são quase 20 para as 7, então estou aqui há mais ou menos uns 40 minutos. É que o tempo passa muito rápido. Como a gente gosta muito do assunto, todo mundo tem muito a dizer sobre ele, um ponto pede o outro,
a gente tem que ouvir, entender, se comprometer, pensar em ideias. Isso é um processo dinâmico e, felizmente, assim é, porque assim é que são as boas interações, as boas discussões. Então, eu queria, Monique, agradecer muito vocês estarem com esse tempo aqui conversando comigo, agradecer as ideias, né? Agradecer a vocês por essa disposição consciente e combativa, esse exemplo bonito de enfrentar a repressão e o preconceito por uma causa tão nobre, né, que tem que ver com a espiritualidade, com a saúde, com o bem-estar das pessoas. E, mais adiante, a gente volta para esse debate de uma forma diferente. Então, vou me despedir aqui de vocês, mais uma vez agradecendo, e não vou dar um adeus, um até breve, até sempre. Estamos ecoconectados. Agora vocês continuem conversando com a Monique, porque a Monique é quem manda em mim nesse assunto. Tudo que ela decide, eu faço. Ela que é a verdadeira pauteira dessas questões no nosso mandato. Então, que vocês combinarem com a Monique, também vale como se estivessem combinando comigo, que ela é a verdadeira organizadora dessa pauta no nosso mandato. Valeu, Monique. Agora ela é a mãe da Luna. Tchau, tchau, pessoal. Vou sair. Continuem a conversa aqui, eu que tenho que ir embora. Infelizmente, gostaria de continuar conversando com vocês. Já aprendi muita coisa e já tive algumas ideias boas aqui. Bye, bye. Vou sair, pessoal. Ó, Um abraço. Abraço, Mink. Gente, muito bom, agradeço muito pela oportunidade e eu sou uma estudiosa assim das políticas de drogas. Gostei muito de ouvir o pessoal da UPAC, porque assim, é uma coisa que eu falo muito para a galera aqui. O pessoal é muito ansioso em relação à regulamentação do cultivo para uso pessoal. E eu sempre falo da experiência argentina, porque vocês começaram com esse tema de uma forma muito sólida, mas demorou muito para vocês primeiro regulamentar a questão do uso medicinal e anos depois 2, 4 anos, se eu não me engano, vocês conseguiram regulamentar o uso pessoal. Então, eu acho isso assim, interessantíssimo, pelo menos formalmente, né? Formalmente, sim, não? Mas é para uso pessoal, né? Dentro de casa? Entendi. Então, aqui no Brasil a gente não tem essa opção. Em 2020 vocês regulamentaram esse cultivo para uso medicinal, mas aqui a gente não tem nem essa opção. O nosso projeto de lei nacional que está rolando, ele só fala sobre o uso industrial e em associações. Então, assim, eu falo uso pessoal nesse sentido, entendeu? Aqui a gente não tem essa opção. Então, assim, é muito avanço. É absurdo, é muito absurdo.
Com certeza, mas ainda assim, eu imagino que para vocês deve ser muito pouco, assim, na Argentina, mas para a gente que vive a realidade brasileira, assim, é incrível, assim, o salto que vocês deram de 2017, ter uma lei regulamentando o uso medicinal, e em 2020 vocês já conseguirem o uso pessoal, mesmo que para fins terapêuticos, dentro de casa, assim, é uma coisa que para a gente é absurda, porque se a gente for pensar também, quando você fala em legislação, é muito bom a gente poder usar as brechas da lei, né? Então, assim, você está falando sobre cultivo para uso medicinal. Só que o uso medicinal é uma coisa muito abstrata, muito ampla, né? Então, pode ser o uso para dor de cabeça, para, sei lá, para cólica menstrual. Então, assim, dá para você conseguir usar várias justificativas para o seu cultivo, né? Então, acho que seria uma estratégia boa aqui para o Brasil também. É muito legal te ouvir. Eu acho que eu vou até aproveitar para te fazer umas perguntas. Assim, eu acho que vocês conseguiram avançar muito, talvez porque vocês têm uma cultura política muito diferente da nossa aqui no Brasil, né? Por exemplo, a nossa Marcha da Maconha tem um colega pesquisador que ele estudou aqui no Brasil e aí na Argentina. E ele pesquisou justamente essa questão do uso da maconha. E aí, uma coisa que ele notou é que as marchas de vocês, todo o movimento político que vocês fazem, é muito focado nessa questão da escrita. Então, vocês têm revistas muito fortes, assim, tipo a revista Reise, que é uma revista especializada nessa questão do uso da maconha. E isso é uma coisa que a gente não tem tanto aqui. Aqui, as nossas marchas da maconha, principalmente aqui no Rio de Janeiro, tem um apelo que é muito carnavalesco, sabe? Então, eu acho isso bem interessante, assim, acho que isso ajuda vocês a consolidarem a luta de uma forma muito mais forte.
Monique, não sei se você conhece a ADI, que a AMA me lançou no Congresso para ser julgada, a ADI 5708, que é uma ação direta de inconstitucionalidade, que ali eles estão questionando a proibição da planta, né? Só que desde 2017 ela está para ser julgada, e ela é jogada para frente, né? E não sei se você tem conhecimento dessa ADI. Não estou por dentro, não, Paulo. Foi a Associação Ama-me que fez? AMA, é. Então, Legal. a Associação AMA é a primeira associação do Brasil, né? Sim. A partir dela que surgiu todas as outras, né? Mas aí seria interessante vocês procurar um pouco ali dessa ADI, até para poder ajudar a botar uma pressão para essa ADI ser julgada, porque dentro dessa ADI tem ali uma argumentação muito inteligente, focando nessa parte dos direitos humanos, né? Do livre acesso à saúde, né? E que sempre, na verdade, inclusive, um dos motivos, a gente não, isso é muito difícil de estar falando, mas um dos motivos do golpe da Dilma, porque a Dilma estava fazendo uma pressão para ser julgada essa lei. Isso nunca ninguém falou muito assim, mas é uma coisa porque a liberdade da planta é uma coisa tão impactante para o mundo que o mundo não quer que ela seja libertada porque ela representa uma economia de pelo menos 70% da renda do mundo, porque tudo que hoje é consumido a nível de derivado de petróleo e farmacêutico, né, seria substituído pela planta, tanto na parte industrial, quanto na parte de biocombustível, quanto na parte de construção civil, quanto na parte de remédio, quanto na parte têxtil. Então, existe, assim, um apelo, né, para a gente poder julgar essa ADI também, para poder a gente avançar na lei. Seria muito mais inteligente os políticos incentivando o julgamento dessa ADI do que está colaborando com essa PL 399, porque ele é muito limitada, né? Do ponto de vista da liberdade da planta, né? E a ADI já ela é mais ampla. Então, seria legal, seria interessante vocês poderem ter acesso a essa ADI 5708, né? Para vocês poderem também ajudar a fazer uma pressão para que ela seja julgada, né? Então, é bem legal. E sempre, assim, eu sempre fico tocando numa tecla assim, que a gente tem que criar um mecanismo de uma política, de um jurídico que possa levar para o legislativo a questão do amor ao próximo, né? Do mandamento de Deus, né? Eu acho que a gente tem que, se a pessoa está onde tiver, dependendo do cargo dela, ela tem que saber que tem que amar o próximo. Então, eu acho que isso é um argumento que a gente pode ter assim na nosso arsenal de possibilidades, né? Que vai tocar o coração daqueles que vão julgar. Porque é o seguinte, nós estamos falando de amor ao próximo, estamos falando de aliviar a dor daquele que está sofrendo, né? Então, se a gente começa a trabalhar nesse sentido, a gente começa a abrir até a cabeça daquele que está lá com aquela ignorância, mas que ainda tem um coração, né? Que hoje a cannabis chegou onde chegou, só porque as mães conseguiram chegar tocar o coração das pessoas, né? Os políticos que viram ali, os filhos com epilepsia e tendo aquelas convulsões, e numa gotinha do azeite de cannabis ele cessar as suas crises. Então, acho que é muito importante, né, que os políticos, né, tenham uma consciência, né, a nível de mandamento de Deus, assim, de amar o próximo, que isso significa, amar o próximo significa dar liberdade para o próximo, né, não cortar a asa dele, né? Então, dentro toda essa fala que eu tenho colocado aqui, eu sempre vou tocar no mesmo assunto, porque eu acho que é uma direção que a gente tem que tomar, onde Deus vai estar na frente do assunto. Não é tipo um político ou uma associação ou nada. É realmente. A primeira associação que me encontrei foi a AME, justamente porque ela tinha ali essa ADI. Eu só me conectei com ele porque eles tinham ADI. E eu vi na ADI uma coisa mais ampla do que muitas questões pessoais que rolam nas associações, né, e visões limitadas, e a ADI realmente ela é abrangente. Então, é bem interessante essa ADI,
e se vocês tiverem acesso a ela, vai ser bem legal. Claro, muito maneiro. Infelizmente, a gente não tem uma prerrogativa de conseguir interferir em âmbito federal, né? A gente tem essa dificuldade, mas em que ele tem muito diálogo com o Paulo Teixeira, por exemplo, que é um grande defensor aí da pauta. E um outro convite que eu acho que vocês podem fazer é se informar sobre a DPF que fala sobre o descumprimento, quer dizer, a descriminalização do uso da maconha. Que aí quem já está mais engajado é uma galera da articulação das marchas da maconha, que é um grupo muito forte aqui no Brasil, né? Movimentos sociais de todo o Brasil, e aí eles estão lutando muito para essa descriminalização, que foi feita por uma outra via, né? Não é essa via institucional direta, foi uma ação de descumprimento que eles estão tentando lutar para fazer e foi uma motivada por apelo popular. Então a galera foi, um indivíduo foi fez essa proposta para tentar descriminalizar o uso da maconha e todo mês a galera está fazendo essa luta assim para tentar fazer com que a sociedade se engaje nisso. Depois eu posso passar esse link para vocês, que eu acho que é muito legal vocês se aproximarem, assim, até fazerem parte da articulação de marchas da maconha. Eu acho que ia ser muito legal se o Gabriel, não sei se ele vai ter tempo, coitado, mas se ele participasse, já que eu vejo nele uma liderança, assim, porque acho que é importante a gente apoiar, né? Eu, particularmente, não consigo estar lá sempre. Acho que é todo dia 20 do mês, eles fazem essas ações na internet, nas redes sociais, para falar sobre esse movimento. E aí eu acho que é muito legal, assim, porque a gente tem essa dificuldade, assim, em âmbito federal para falar sobre a maconha. A gente tem projetos de leis muito bons, um deles é esse projeto de lei, que é o mais próximo, né, de tramitar, quer dizer, de ser aprovado, que é esse projeto de lei que foi feito pelo Fábio Mitidieri, com relatoria do Luciano Dulce. Não sei se vocês devem estar acompanhando esse projeto de lei, mas é um projeto muito interessante, porque ele busca regulamentar o cultivo em associações e indústrias. E, assim, é muito triste porque as pessoas criticam muito esse projeto porque ele não fala sobre a regulamentação do cultivo. E aí eu sempre uso esse exemplo da Argentina, né? Porque a Argentina fez esse mesmo movimento em 2017 e em 2020 regulamentou esse cultivo para pessoas que estão fazendo uso medicinal. Então, assim, parece pouco, mas eu acho que é um caminho que a gente consegue pela via institucional. Eu acho que os movimentos sociais, eles sempre têm um discurso mais radicalizado, que é importante ter, né? A gente sempre precisa querer alcançar voos mais altos, assim, mas é muito difícil pela via institucional. Então, acho que você dá um primeiro passo de tentar regulamentar o cultivo em associações e indústrias é um caminho para uma lei mais ampla. E a gente tem aqui no Brasil, não sei se vocês conhecem, um projeto de lei do Paulo Teixeira, que busca regulamentar o cultivo de forma ampla. Então, assim, eu acho que tendo regulamentado esse primeiro projeto de lei, do Fábio Mitidieri, a gente consegue aprovar esse do Paulo Teixeira. Mas aí é um sonho, né? Um sonho mais distante. Mas acho que a gente tem que buscar esses sonhos mesmo, né? Essa questão do Paulo Teixeira, né? Ele, inclusive, da última vez que nós tivemos com ele explicou isso, né? Que a gente está, mesmo de associação, sabe, acontece muito ataque. Até é interessante falar sobre isso. Porque várias vezes, quando eu defendi a PL 399 do Paulo, o Dulce, né, e o Renato Teixeira estão de frente, eu recebo críticas até do pessoal da militância, o pessoal que tem uso mais pessoal adulto, questionando essa questão de ela não englobar o cultivo doméstico, né? O que acontece é que as pessoas precisam compreender que, principalmente no momento que a gente está passando político nesses últimos 4 anos, se ele tenta isso, ela nem estaria na instância que ela está hoje. E, assim, a força política que rola ali é tão grande que, assim, meio que se deixou meio stand-by, né? Até o próprio projeto, para ver o que acontece agora com essa eleição, né? Porque, na verdade, há 4 anos atrás, né, quase 4 anos atrás, a força canábica estava grande, e a gente estava com muitos projetos, eu relacionado com o pessoal, não da doutrina direto, mas pessoas importantes dentro da doutrina, de outras doutrinas, a intenção da entrada com o pedido do uso religioso, que é esse reconhecimento da ayahuasca. Só que teve, né, a eleição e assim, se achou realmente um momento muito temeroso, né? Então, sempre que criticam sobre a questão da PL 399, eu digo a verdade, eu também não acho o ideal. Mas se a gente não tiver um princípio, né, a gente precisa abrir uma brecha.
Aí, a partir dessa brecha, falo que onde passa um boi, passa uma boiada, a gente vai abrindo, né? A questão da marcha, né? Eu participei alguns meses atrás, junto com o Jean, da marcha que tem todo dia 20. No dia, agora, esses dias teve alguma coisa na Lapa, eu gostaria de ir também, mas eu estava com meus filhos. O irmão Tiago, que está aí também, ele foi lá, representou, né? O pessoal da Macaé Medicinal e sempre representando a gente também. E ele esteve aqui comigo, o Tiago, né? Assim, só para dar uma deixa, né? O papo que a gente teve, ele também vem tendo esse papo com o André Barros e com outras pessoas, que assim, a gente percebe hoje o que você falou, né? A Marcha da Maconha é muito carnavalesca, é uma característica carioca, né? A gente sempre tudo acaba em samba. Mas, assim, isso tem uma estigmação em cima disso. E, assim, eu acho que hoje a gente tem que começar a abrir a mente no sentido da cannabis, de mostrar outras coisas. Falar, olha só, cara, a gente está com um petróleo que um dia vai acabar e cada dia vai ficar mais caro. A gente tem aí uma condição ecologicamente correta de combustível, que é o combustível através da planta. A gente tem uma situação dos plásticos destruindo o oceano, destruindo todos os lugares. A gente tem condições de fazer o suposto plástico com muito mais qualidade. A gente está com problemas ambientais do próprio concreto, que emite muito carbono no ambiente. E a gente sabe que o tijolo feito de cânhamo, ele vai tirar esse carbono do ar, né? Então, a gente precisa começar a entrar nos outros focos, assim, para mostrar, opa, calma aí, isso aí faz um tecido bom, isso tem um custo de produção para o tecido que é muito menor do custo que se tem do algodão. Você quer fazer papel, a gente está derrubando árvore, caramba, em 4 meses você consegue extrair papel do cânhamo, né? E a gente sabe que quando faz o mesmo tipo de extração tempo longo com eucalipto, você prejudica o solo, né? Solo freático, uma série de coisas. A cannabis em si, ela renova o solo, né? Ela tem a capacidade de tirar metais pesados. Então, assim, tem a questão da alimentação também, né? Principalmente a parte aviária, que chega, inclusive, no Brasil, muita semente de cânhamo na mistura dos animais, da alimentação animal. Então, mostrar para as pessoas que a gente está numa situação de encrenca, entendeu? Que a coisa realmente está camuflado, parece que está legal, mas não tem nada legal no Brasil, entendeu? A gente não sabe o que vem pela frente, e a gente tem sim na cannabis uma solução, eu não digo nem a longo prazo, não, a curto, médio prazo, porque ela gera economia, ela tem essa característica da prosperidade, da alegria, da união, até uma competição saudável, que é o que a gente deseja, né? Poxa, em vez de traficante ficar disputando biela, que cada um tem a sua semente, a sua genética, e o governo taxa isso de acordo com a qualidade daquele produto que eles façam, e assim possam se capacitar, né? Parece quase uma utopia no Brasil, mas tem que ter um princípio, e o princípio disso é abrir a porteira. Então, assim, é importante para as pessoas se tocarem que a PL 399 ela é boa para a gente, o projeto ele é bom para a gente, a marcha para a gente é bom. Quanto mais se fala nisso, principalmente hoje no mundo tecnológico, a gente está falando de algoritmos. Então vamos falar sobre esse assunto, mas assim também não adianta muito ficar batendo na história de recreação ou até a própria medicinal, porque ela é muito mais do que isso, né? A gente está nesse tema aqui principalmente falando sobre o uso religioso, né? E a cannabis ela tem uma capacidade de se fazer um trabalho de concentração, uma expansão da glândula pineal que é incrível, sabe? Só que, infelizmente, nesse uso tradicional comum, né, ela meio que perdeu essa potência, mas ela existe ainda. Ela é uma planta sagrada, né? E assim, poxa, mas a cannabis sativa que você cultiva não é a mesma coisa da favela. Realmente não é, claro que não é. Mas vamos lembrar que o irmãozinho, mesmo cracudo lá, que está sofrendo, porque é um doente, uma epidemia de miséria, não é uma epidemia de crack, tem um momento que ele precisa dormir, tem um momento que ele precisa comer, e esse momento ele vai recolher a maconha. É fato. Então, mesmo dentro desse cenário, naquele momento, isso é medicina para aquela pessoa, porque é o momento que ela vai conseguir paz, dentro daquela dependência química que a miséria traz, né? Então é isso, né? O Paulinho está mostrando aí, é exatamente isso, é uma planta de cura, ela é linda, né? A Mama-Flor, ela faz esse relato, né? A flor, ela simboliza a própria saúde em si, né? A parte da floresta, a representação desses
seres divinos que vibram em cima dos doutores. A mão negra está relacionada à reparação social, né, que traz também a questão indígena, e aqui a gente tem uma situação de apropriação cultural, então a gente não pode usar isso, que é uma coisa comemorativa, mas também fazer a menção indígena. A nossa letra ela é violeta, né? Violeta é a irradiação da cura, do tratamento, da cura, né? Da cromoterapia. Né? Então, tudo é por um motivo. E é uma mão feminina, né? Porque a gente está falando da nossa ancestralidade, da Mãe Terra, de Gaia, né? Que acolhe a todos. Né? E sempre o fundo azul ou branco, que traz essa conotação da paz, da tranquilidade. Né? Então, sei que eu estendi um pouco aí, é porque o assunto é muito amplo, sabe? A gente não pode ficar só mais batendo nessa tecla, não, mas uma medicinal que pode, mas recreativo não pode. Mas, não, tem que legalizar a maconha, regulamentar ela em todos os usos, pessoal, espiritual, cultural, industrial e etc., farmacêutico, etc. e tal. Bom, é isso. Cara, eu sou apaixonada por esse tema, assim. Meu sonho é fazer um projeto de lei aqui no Rio sobre a Santa Maria. Eu espero que vocês da Mama Flor deem essa força, porque a gente precisa de um grupo que apoie essa demanda para a gente conseguir fazer. Então, assim, é meu sonho, cara. Se vocês puderem colar com a gente, assim, nessa discussão, para realmente demandar isso, assim, porque não tem como a gente escrever um projeto de lei que esteja alienado da sociedade, né? Que as pessoas não queiram. Então, a gente precisa dessa força de vocês, dos movimentos sociais, para bancar isso. Mas, pô, a Santa Maria é incrível. Eu já participei com a galera lá do Céu do Mar, de de muitos momentos assim que foram muito especiais para mim, com o Daime, com o Santo Daime, e eu lembro que a galera sempre ia apitar, assim, mais escondidinho por causa da proibição absurda as pessoas precisarem ocultar essa manifestação, que é uma manifestação divina. Eu achava aquilo muito violento, sabe? As pessoas terem que se afastar da entrada lá do Céu do Mar para poder fumar. E assim, não é fumar simplesmente, né? É fazer um uso ritualístico, um uso que é religioso. Então, assim, é muito triste. Eu sonho que isso acabe, né? Que essa proibição acabe, porque é um contato divino que as pessoas têm. E é muito bonito, é muito importante para o nosso espiritual, né? E aí, só para complementar, aproveitar o espaço rapidinho, a gente tem um projeto de lei, que é esse projeto de lei que busca regulamentar o cultivo do cânhamo para fins industriais e para promoção da sustentabilidade. Eu vou mandar ele para vocês. E assim, justamente toque em todos esses pontos que você falou, Gabriel. A intenção é realmente fazer com que a gente utilize a fitorremediação que a maconha tem, porque ela já foi usada lá em Chernobyl, em Pripyat, não sei se vocês sabem disso, mas eles utilizam a maconha lá para recuperação do solo. Isso é muito incrível, assim, é muito rico. E a gente podia estar aproveitando isso aqui no Brasil. Então, esse nosso projeto ele busca contemplar diversos setores, uso têxtil da indústria têxtil, uso para a indústria alimentícia, né, também, porque a gente sabe que as sementes de maconha elas são riquíssimas em nutrientes, e vários outros usos que eu acho que são importantes. A gente pensar também, principalmente, nos biocombustíveis, acabar com a utilização de determinados biocombustíveis e fazer esse combustível que é um combustível à base de maconha. Eu acho que isso, assim, é o futuro, né? A gente tem que tentar pensar nos biocombustíveis de uma outra forma, né? Tentar agredir menos a natureza e conseguir recuperar ela através dela mesma, que é através da maconha. Eu acho que, assim, a maconha acaba sendo a cura de vários males na nossa sociedade, não só os nossos males, mas os males que a natureza está passando. Então, acho que a gente tem que pensar nela como uma aliada mesmo, assim. Esse é um sonho que eu tenho. E só para abordar um outro ponto com vocês, eu acho que a gente tem que começar a pensar no MST. Essa é uma luta do Paulo Teixeira, também do Mink, que é a gente pensar na maconha sendo usada pelos agricultores familiares, porque a gente, quando fala em recuperação econômica, a gente tem que tentar incluir essas pessoas que foram marginalizadas e desassistidas pelas políticas públicas. E aí a gente pensar nesse grupo específico que é de agricultores familiares, a gente tem lá o polígono da maconha, na região do submédio de São Francisco, e a gente podia dar emprego para essas pessoas, elas trabalharem nas indústrias de maconha. Então, assim, vocês que são pessoas muito engajadas na luta, eu torço para que vocês falem com as pessoas cada vez mais isso, ou vamos chamar o MST para dialogar, porque eu acho que o MST assim, é um aliado fortíssimo nosso. É isso aí.
É, o Brasil é um país tão grande, né? E custa difundir as coisas. Também tem uma questão cultural, né? Bem diferente da Argentina, né? E de outros países da América do Sul. A gente tem, assim, eu acho que nós estamos num outro momento, né, político aqui. Eu vejo que a gente tem ganhado muito espaço canábico no Brasil todo, né? Eu faço trabalho com mais de 20 associações, né? E, e vejo como cada associação tem crescido de acordo com o acesso que ela dá para um paciente, independente de fazer propaganda, rede social, um paciente usa cannabis e fez bem para ele, vai falando para o outro, e assim vai ganhando um volume, né? Eu acho que no Brasil a gente está avançando muito nesse sentido também. Existem muitas associações, pequenas associações pelo Brasil afora, que ninguém conhece, onde elas cresceram muito, né? É, e eu vejo que o Brasil ele tá tendo um outro caminho em relação à legalidade da planta. Até porque o Brasil, se a gente for historicamente ver, é um dos responsáveis pela proibição da planta no mundo. Então, a primeira proibição que teve da cannabis no mundo foi o Brasil. Então, eu vejo que a gente precisa muito estudar a nossa região, o nosso país, para ver o melhor mecanismo que a gente possa ter para realmente chegar à legalidade da planta. Porque, como o Gabriel falou ali, né, essa distinção de religião, de medicinal, não sei o quê, todo uso da cannabis é medicinal e todo uso da cannabis é religioso. Por quê? Por que eu digo isso? Porque realmente o cara que chega ali na noite, depois de trabalhar, e fuma um baseadinho, numa linguagem bem popular, né, falando, né? Ele tá fumando para relaxar do seu estresse do dia, se reconectar com ele mesmo, né? E o cara que está na doença, né? Ele vai usar o óleo para ou fumar, muitas vezes fumar, e também para encontrar com a saúde, né? Agora, eu vejo que essa questão de a gente saber usar o coração para chegar numa questão popular tão grande que a gente possa realmente criar uma massa, né, com o mesmo modelo de fala, de a gente buscar o mesmo direito, o direito da liberdade da planta, porque ela é um direito que Deus deu para o homem. Isso depende da questão política. Cara, isso depende da questão política. Claro que o político está na frente representando o povo, mas o povo unido já não pode ser vencido, né? Então, eu acho que a gente tem que marchar, nós como associações, como organização privadas, né? A gente tem que se unir cada vez mais para criar um mundo sem fronteiras, porque a cannabis ela vai revolucionar o planeta, ela é a única coisa que tem o poder financeiro de gerar uma riqueza para a humanidade, para fazer a chamada reparação social. Então, eu acho que a gente tem que estar ligado nisso aí, porque se o MST precisa de ajuda, onde é que pode vir esse dinheiro? Dos impostos que vai ser, que a gente vai buscar isenção para a gente poder formar um reino. Porque as associações que eu passo e deixo uma contribuição, eles falam, o que é isso? Isso aqui não é meu, isso aqui é do reino, que não cabe a mim. Eu sou uma pessoa que não tenho CNPJ na associação, porque nós somos um movimento libertário. Então, eu creio que a gente tem que trabalhar numa didática assim, que a gente possa estar levando para o povo uma informação de tanta qualidade e clareza que eles possam, vou dizer, é verdade. Se Deus deu livre-arbítrio para nós, quem pode dizer que não? Né? Então, eu sei, a minha palavra que eu tinha aqui para me finalizar a minha fala, eu também tenho que sair. Eu gostaria muito, né, de estar conversando mais com vocês, promovendo alguma live, né, mais aberta ao público, assim, porque é muito interessante, é muito legal a participação do pessoal da Argentina, mostrando as suas leis lá, como está avançada, né, e muito legal. Agradecer pelo Gabriel aí a oportunidade de estar participando, né, grande parceiro, né, graças a Deus nos colocou no caminho desde o curso que a gente fez lá na PEP, né,
depois se encontramos no Uruguai, uma grande bênção assim, esse irmão da doutrina também, né? E vejo que a doutrina ela é um balanço assim para esse momento que a gente tem que se conectar com o Padrinho Sebastião lá, com o Mestre Irineu, porque esses seres divinos estão ajudando nós nesse movimento, né? Então, assim, se ligar neles, nessa força divina que está na natureza, né? Está na natureza, está no beija-flor que voa, está no pássaro que canta, está na água que tu bebe lá do riacho. Então, acho que nós temos que se conectar nessa força que é natural. Ela independe da política. A política é o meio hoje que a gente tem, mas ela independe da política. Acho que nós como ser humano, nós como ser humano, né, a gente deve nos organizar, nós devemos nos fortalecer para ter dentro da gente essa firmeza para poder levar para o próximo com uma clareza de que amar ao próximo é fazer o bem para ele. Simplesmente uma coisa que vai revolucionar a minha firmeza e a tua firmeza. Então, assim, agradecer por esse momento histórico aqui de convívio com vocês, agradecer muito e sempre me colocando à disposição para que eu puder contribuir, só agradecer. Que irado. Pô, eu gostei muito, agradeço aqui, eu não sei o nome de todos vocês, aqui aparece para mim como Mama, mas você acho que me ajudou a entender melhor o que a companheira da Argentina falou. Eu tenho um pouco de dificuldade com o espanhol, é uma vergonha, porque a gente mora tão próximo, mas eu não consigo captar tudo. Eu capto muita coisa, mas acho que não tudo, assim. Mas acho que ficou mais claro e eu super compreendo. Acho que aqui no. Eu comecei o meu trabalho, a minha vida política, assim, nas associações de pacientes na Abra Cannabis, que é uma associação que tem muito esse seu espírito, sabe? Esse espírito muito revolucionário e muito, assim, de se emancipar das instituições, que eu acho que é importante. E aí um dos lemas da Abra Cannabis é plantar é fazer justiça com as próprias mãos. E eles têm muito esse viés, assim, de que todo mundo tem que plantar e falar a mesma coisa que você. Se todo mundo plantar, não vai ter célula suficiente para todo mundo. Eu acho que é importante acreditar nisso. Mas, infelizmente, aqui no Brasil, eu acho que também é muito importante a gente se conectar com as instituições, que a gente tem algumas particularidades, assim, que infelizmente colocam muitas pessoas em risco. Por exemplo, eu aqui estou falando do Rio de Janeiro, mesmo lugar do Gabriel, e aqui nós temos nas favelas pessoas que enfrentam assim muito preconceito e pessoas que realmente vivenciam chacinas, pessoas que são presas de forma arbitrária, pessoas que assim são assassinadas na porta de casa. Então assim, às vezes essas pessoas, elas não podem cultivar, sabe? É diferente de uma pessoa da Zona Sul e uma pessoa de determinadas áreas daqui do Brasil cultivarem que elas conseguem, mas nas favelas é mais difícil, sabe? Se você tem uma plantinha, uma planta que seja, de maconha numa favela, você pode ser preso, você pode ser assassinado, você pode ser violentado pela polícia. Então, é muito importante a gente ter esse diálogo com as instituições, com o parlamento, né, com o Congresso Nacional, com deputados, por mais que eles pareçam muito distantes da nossa vida, do dia a dia, né? Porque sem essas pessoas, sem esses projetos de leis, essas leis implementadas, é como se a polícia ela tivesse uma legitimidade para matar com base na nossa lei de drogas. Então é por isso que a gente tem que fazer esse diálogo, sabe, com essas instituições. Mas eu entendo super o que você quer dizer. Eu acho que é importante a gente também, e acho que os movimentos sociais aqui do Brasil fazem isso, a Mama Flor eu sei que faz isso, que é de também não esperar o tempo da política, porque a vida não espera, né? É até o lema de uma outra associação aqui do Rio de Janeiro, que é a PEP, que tem até autorização de cultivo. Mas é isso, acho que no final a gente está falando a mesma linguagem, sabe? A gente tem a mesma linha, assim, os movimentos sociais daqui também têm essa visão que o pessoal da UPAC tem. E não sei se vocês têm tempo para isso, mas queria conhecer um pouco mais da UPAC, se vocês pudessem me explicar. Acabou que a gente não teve muito esse momento, né, de vocês poderem explicar um pouco, assim, para mim, pelo menos, que eu não conheço. Se der, seria legal.
Só fazer uma pergunta rapidinho, eu não sei se eu entendi certo, por causa dessa minha dificuldade de compreender espanhol. Vocês falaram com a polícia sobre denunciar pessoas que roubam os cultivos?
Então, só assim, concluindo nessa questão aí que o Pablo falou, eu ia tocar nesse assunto, ele tocou, transmimento de pensação, né? O que acontece? A questão do Padre Ticão, assim, foi muito maravilhoso, mas foi também um balde de água fria, né? Porque a gente foi, produziu muita coisa, tinha a proposta de levar até o Papa, né? A questão da legalização mundial de uma forma cômica, uma gabinete do amor que a gente chamou, né, que seria através de cartoon, de coisas assim que dessem uma menção como se a gente tivesse a benção do Papa, né? A gente chegou a conversar isso com o Padre Ticão, ele adorou a ideia, concordou, comprou. A gente saiu de lá bolando o que ia fazer, o que ia acontecer. A missão dele, né, a missa dele na cannabis, né? Foi a única que acabou existindo. Eu falei recentemente com pessoas que eram bem envolvidas com ele lá, e assim, é uma coisa que o Vaticano nunca vai admitir que aconteceu, mas aconteceu. Houve uma missa de cannabis, também houve um trabalho de Santa Maria, eu acho que em Rapé, na parte de baixo dessa igreja, com autorização do padre, com representantes da igreja, mas eles nunca vão reconhecer isso, porque assim que o padre faleceu, tudo foi retirado de lá, né, que fazia menção a isso. Então é como se fosse assim uma página arrancada do livro. E muitas pessoas estão muito frustradas, magoadas com isso, porque o projeto que ele começou lá foi muito lindo, né? E foi exatamente o que o Pablo falou. Na hora que ele falou assim, vamos plantar cannabis em todos os lugares. A partir, acho que de julho, né? Ele falou assim, até julho não responderem ao nosso pedido, né, sobre a legalização, nós vamos plantar cannabis em todos os lugares. Vamos plantar em todos os lugares. A gente saiu com essa força, né? Mas quando faleceu, a gente já não tinha o Padre Chicão, né, por trás da gente nessa missão. E foi triste, foi bem triste, porque a gente saiu de lá cheio de planos e coisas, e dias depois estava voltando para o enterro dele, né? E, infelizmente, essa coisa não continuou lá, não, pelo menos da forma que a gente desejava, né? E a missão é essa mesmo, é plantar semente. A Ivana está certíssima. A única forma da gente romper isso é todo mundo entrar na consciência que, se todo mundo fizer, não tem como controlar. Mas é difícil. A Monique falou a questão da favela, só para encerrar aqui o adendo, né? Um adendo para. Sabe, eu viajo muito nessa ideia de um dia pegar um pão de açúcar da vida e olhar para baixo, em vez de ver caixa d'água nas favelas, ver tudo verde, sabe? Essas lajes sendo usadas por produção, essas pessoas podendo se profissionalizarem, tendo uma chance de trabalhar no mercado legal, de receberem sementes para começar a sua produção, de começar a rolar uma competição saudável entre os moradores, de se chegar no local dispensário, que a pessoa compre taxas e impostos sobre a qualidade dessas plantas, sabe? Isso é o Brasil que eu realmente desejo, né? E assim, a coisa, eu acho que a ordem é continuar, né? Aproveitar esse final desse ano agora, né? Que a coisa sai um pouco de atenção, está todo mundo mais focado em eleição, e conseguir se organizar, entendeu? Se organizar em nível Brasil, se organizar em nível o nosso continente, América do Sul completa, trazer mais pessoas do Paraguai, do Chile, da Bolívia, da Argentina, entendeu? Formar mesmo uma frente, né? E o mais importante, que aí já é mais parte da Monique, com Carlos Mink, é organizar isso, né? Ver o que funcionou no Chile, o que funcionou no Uruguai, o que está funcionando na Argentina, e já levar uma proposta de alguma coisa que funciona. Porque sempre que eles falam Uruguai, mas o Uruguai aumentou, depois que legalizou, aumentou a criminalidade. Eles sempre vão usar esse argumento. Mas vão esquecer que o PEP, ele queria a regulamentação de todas as drogas. Exatamente o que ela estava falando. Porque o que acontece? Se você não regulamenta geral, você vai continuar tendo tráfico. A gente sabe que a droga que ela é a mola de todo esse movimento, né? Então tem que ser uma coisa ampla, mas que pelo menos a cannabis seja uma experiência para ver como o Brasil lidar com isso, entendeu? E posteriormente a gente consiga ampliar isso, onde as pessoas tenham o direito de fazer o que querem, desde que não prejudique outras pessoas, né? Porque todas as substâncias tem pessoas que sabem usar. Isso não contempla todos, mas não é porque a pessoa, eu não tenho capacidade, eu posso dizer que a outra pessoa não tem, né? É uma questão de respeito individual. Então, é isso, né? Se fala tanto em arma de fogo, né? Estão incentivando a arma de fogo,
Quer dizer, o que pode matar está liberado geral, oba-oba. Agora, o que tem a possibilidade de dar uma qualidade de vida, de salvar, de ajudar, não pode. Isso tem que acabar e espero que seja esse ano, daqui a alguns dias. Isso aí. Falou uma coisa, Rafa? Sim, eu quero dizer que estou muito contente de estar participando aqui e ter revisto, me atualizado quanto aos projetos do deputado, do Carlos Mink. Muito bom ver de novo a Monique, sempre ativa aí nesse campo. E também numa satisfação imensa de rever Maria Soledad Pedrana, que eu pude conhecer mais ou menos por essa época, mais de 2017 mesmo, pô, imagina, um brasileiro, ainda virgem mais ou menos nessa coisa, e consegui chegar perto da associação, que já naquele tempo já era ativa, né? Porque senão eu não tinha ido para conhecer, e é isso. Então, aí está tudo se juntando de uma maneira maravilhosa. O menino da Cannabis Sem Fronteira, oportunamente também sem fronteiras, né? Aí, mais uma homenagem à nossa Vibra. E que mais? Todos Raira, a Iris, querida, está ali, boa noite. E aprendi bastante de estar presente aqui. Eu espero também que hajam outros para a gente aprofundar esses assuntos já mencionados aqui. Está sendo super modesto, tá? Porque o Harley, primeiro, que aqui na Mama Flor é muito importante para todos os trabalhos aqui. A logística está sob responsa desse homem aí, ajuda muito aqui o nosso trabalho. Né? E na questão também canábica, não é amador, não. Conhece faz muito tempo. Vai falar uma coisa? Eu tô tranquilão, cara. Agradecer a todo mundo aí, ter revisto geral. Só alegria e felicidade para todos nós em todos os projetos. Boa paz, pessoal. E vamos que vamos. Vamos bem, vamos firme. Vamos com tudo. Buenas noches. Bueno, mi portugués no es muy bueno, así que me van a acompañar. Bien. Acá estamos en la entrada. Vai passeado. Estamos na entrada. Só vai passeado, para se compreender. El patio. Una pequeña sala de espera. Acá tenemos las historias clínicas ordenadas por año de los pacientes. Aqui eles têm também clínica terapêutica com psicólogos que atendem com cannabis oficialmente. Então, essas são as fichas dos pacientes daqui da UPAC. Né? Aqui estão as fichas, ele está mostrando. Né? E aqui é a sala de espera de pessoas que vêm sendo atendidas aqui na UPAC, dentro de uma das várias coisas que eles fazem com a cannabis, que é atendimento terapêutico. Aqui é o consultório. Uno de los consultorios con el equipo. Acá tenemos otro consultorio. Y una cocina que remodelamos también como lugar de trabajo y como consultorio. Los fitopreparados, cremas y aceites. Você acha que não gravaram, mas conseguiu. Não gravamos.
¿Querés cortar arriba? Sí, voy a cortar. Dale. Enquanto abre aí. Yo voy abriendo. Y acá tenemos el patio interno.